Salve, salve galera, eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22. O vídeo de hoje é para tratar de dois temas relacionados diretamente aos últimos acontecimentos, né? De decreto, enfim, todos envolvidos diretamente ao tema das armas, tá? O primeiro deles é para poder dar uma atualização com relação ao que ficou definido ontem no grupo de trabalho que está tratando da criação do novo decreto, tá? Segundo algumas informações, ontem foi a última reunião do grupo de trabalho, ao qual vai trazer o regulamento para as armas de fogo, tá? E segundo as informações que foram passadas pelas pessoas, né, o Polon mesmo fez uma live, eu compartilhei lá no meu Instagram, e ele disse que terminou, vai ser compilado, vai ser criada uma minuta. Essa minuta vai ser levada até o ministro da Justiça, né, o Flávio Dino. Ele vai ver lá o que ele vai ter como entendimento para o tema, né, se é pertinente ou não de tudo aquilo que foi compilado lá, e vai levar à apreciação do presidente. Segundo as informações do Polon, acho que o cronograma bate exatamente com aquilo que foi dito lá pelo Dino, tá? De que provavelmente nessa segunda quinzena, a partir do dia 15, ou seja, do dia 15 ao dia 30, deve estar saindo um novo decreto. Mas também, por sua vez, o Luciano Lara, também que fazia parte do grupo de trabalho lá, ele deu uma informação de que provavelmente esse decreto sairia lá para o mês que vem, né? Algo conflitante com as informações que o Polon deu e que o próprio Dino deu, tá? Mas enfim, a gente não tem definido nada e nada foi decidido até o exato momento, tá? Mas cabe ressaltar, fiz algumas perguntas para o Luciano Lara ontem e perguntei coisas referentes a assim, o que me deixava mais preocupado, né? Seria se na percepção dele ele conseguiu entender lá se seriam criadas novas regras para a concessão dos novos registros de atiradores para pessoa física ou para pessoa jurídica. Ele falou que não tem como definir nada, mas muito foi dito lá com relação a novos quesitos aí para concessão. Enfim, muita coisa foi dita, muita coisa foi colocada, muita coisa foi falada. E sim, é possível que se coloque alguma coisa, algum plus a mais na concessão de novos registros, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Outra pergunta que eu fiz a ele seria com relação a como ficaria mais ou menos isso tudo sob a percepção dele, a perspectiva do ponto de vista dele, não tá como uma definição ou como algo que já seja definitivo ou concreto ou resolvido dentro da reunião. As perguntas que eu fiz, elas se referiam à percepção dele, tá? E a outra pergunta que eu fiz foi com relação à questão do número de armas, como ficaria, aquela coisa toda para adquirir, e ele me falou com relação aos níveis, algo que já vem sido colocado aqui, enfim, que iria se trazer de volta os níveis, enfim. O cara vai participar de copas de torneios, enfim, falamos inclusive sobre os torneios, né, que ele me deu algumas sugestões de torneios nacionais para o cara adquirir no nível 3, e anteriormente era o que te dava direito a ter 16 armas. E aí veio um dos temas polêmicos de hoje, né, do vídeo de hoje, que eu perguntei para ele também sobre a questão do porte de trânsito, né? E ele tem um ponto de vista diferente do meu. Eu discordo do ponto de vista dele, mas isso não atrapalha a nossa amizade, nós temos uma amizade. Ele tem um ponto de vista sobre o tema, eu tenho outro ponto de vista sobre o tema, e ele deixou, assim, na colocação que ele fez, acabou ficando claro para mim que um dos motivos que atrapalharam demais a questão de hoje, provavelmente isso foi muito amplamente debatido lá nessas reuniões, nesse grupo de trabalho, que ele falou que o porte de trânsito da forma que era anteriormente, isso não vai voltar, inclusive, né, pelo o desvio de finalidade do porte de trânsito, que a gente teve alguns casos aí de vigilantes sendo presos com armas de atirador, enfim, alguns desvios de finalidade que não representam em nenhum momento, né, a utilização feita pela maioria dos atiradores. A gente tem aí, se não me engano, hoje, algo em torno de 900 mil registros de atiradores válidos, né? 900 mil registros de atiradores válidos. E se você pegar aí um caso aqui, outro caso ali, outro caso acolá, você não vai chegar em nem a 1%
da totalidade dos atiradores que utilizavam o porte de trânsito como uma ferramenta útil, né? E necessária, extremamente necessária para os deslocamentos que se faziam em direção aos seus locais de treinamento. E você pegar, né, esse parâmetro e utilizar como se fosse o parâmetro real e absoluto, né, que só perdemos o porte de trânsito por conta disso, eu acho que a narrativa acaba se esvaziando, né? Mas acredito que essa narrativa deva ter sido utilizada dentro dessa reunião como o alvo principal, como, né, o tema principal da perda do porte de trânsito. Então, segundo a resposta que ele me deu, basicamente, da forma que era, fica inviabilizado, tá? Provavelmente, se vier o porte de trânsito virado de uma outra maneira, eu não sei explicar, né, de que jeito seria, e ele também acabou não me dando esse detalhe nas explicações. Do mais, é aguardar, tá, o desenrolar de como vai ser aí o novo decreto, a previsão da data de lançamento e ver como é que fica para a gente poder tentar, conforme o Paulão falou ontem, juntar os rescaldos e tentar fazer novos avanços aí com relação ao nosso tema de arma de fogo, tá bom? O primeiro tema do vídeo de hoje, encerrado. Nós vamos para o segundo, que para mim é o mais preocupante e o que me deixa, assim, um pouco até chateado com tudo que eu ouvi ontem, com tudo que eu vi, sabe? Inclusive envolvendo nomes de criadores de conteúdo aqui, nomes de criadores de conteúdo, principalmente o nome do maior criador de conteúdo aqui armamentista que nós temos, o maior canal armamentista que nós temos hoje dentro do segmento do YouTube, que é do meu amigo, do meu irmão Samuel Coach. Então, na data de ontem, eu recebi um vídeo de uma reunião que houve aqui no Rio de Janeiro e uma conferência que foi feita pela CBC, tá? E nessa conferência participaram donos de lojas, donos de clubes e principalmente a CBC, junto com algumas federações, tá? Algumas federações, a principal delas estava presente e essa fala veio de alguém que estava representando essa federação. Falaram muito mal dos criadores de conteúdo, demonizaram os criadores de conteúdo e, em específico, esse meu amigo Samuel Coach, tá? Para todo mundo que conhece, o canal do cara bom pra caralho, o cara traz novidade, o cara traz arma, o cara amigo, o cara que tá junto ali da guerra, o cara que tá trazendo as coisas aí diariamente, tá sempre atualizando a galera, enfim, um cara super gente boa, para quem conhece ele pessoalmente, tá? E infelizmente a gente ouvir comentários conforme os que foram ditos ontem a respeito dele, né? E a respeito de todos os outros criadores de conteúdo, né? Que são um verdadeiro câncer para o segmento armamentista na atualidade, realmente deixa chateado e preocupado com o que possa vir aí pela frente para acontecer, tá? E uma das coisas que me deixou bastante preocupado também foi realmente essa relação da indústria, né? Que a gente sabe que a maior indústria nacional, ela fez aquela minuta, né? Que eu não vou falar, que é para não ser processado, juntamente com as federações que aí estão figurando no cenário, aí nos bastidores, falando que só existem de fato 20 mil CACs. Se o que pode estar sendo criado por detrás dessa parceria, que eu considero uma parceria, no mínimo, cabulosa, tá? E aí o que foi dito, dentre essas falas, que era para se fazer esse grupo, e esse grupo buscar junto ao Exército a aplicação de uma nova regra para a concessão de novos registros, aonde essa nova regra iria fazer a exigência de um curso básico de tiro para os novos adquirentes de certificados de registro de arma de fogo. Certificado de registro, né? O CR, Certificado de Atirador, Caçador e Colecionador. Perdão, falei certificado de registro de arma de fogo, mas falei errado. Certificado de registro de Atirador, Caçador e Colecionador. Ou seja, se criar uma nova regra, trazer também um novo custo para quem pretender tirar um certificado de registro. Ou seja, cara, estão querendo criar o sindicato do tiro. Infelizmente, isso é uma realidade que, de uma certa forma, vai também viabilizar, né, o esporte como um todo, o crescimento do esporte, porque a gente sabe que o esporte do tiro ele existe há muito tempo, sempre existiu. E nos últimos 4 anos houve um crescimento, uma democratização do esporte, onde pessoas de todos os níveis tiveram acesso à arma de fogo, muitos deles praticando aí sim o seu tiro esporádico nos clubes, indo lá, participando alguns de torneios mais baratos, aí, torneios como
categorias de TDT, SRT, e isso tudo vai ser inviabilizado com a entrada de novos a partir do acréscimo desse novo custo aí, certo? Enfim, então é com muita preocupação que eu faço esse comentário, tá? Eu tenho os vídeos aqui comigo, não estou inventando história, não estou inventando conversa fiada. A reunião foi ontem, ontem não foi essa semana, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e as falas que foram ditas estão para quem participou. Eu recebi imagens de uma pessoa que gravou com o celular e acabou me enviando em off para que eu pudesse analisar e estar tirando as minhas conclusões. E assim eu fiz e consigo perceber que o nosso maior inimigo está dentro do nosso meio, tá certo? Então, vou ficando por aqui, encerrando o vídeo, fazendo esse relato muito triste e esperando que a mentalidade desses que querem manter e continuar com o esporte de tiro como se fosse um feudo, como se fosse, né, aquela casta seleta, que mude essa mentalidade e realmente o esporte seja mais democrático e inclusivo a todas as pessoas e a todos que querem participar, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.